O que o Martinho Lutero quis dizer com sola fides, somente a fé? Será que Martinho Lutero negava mesmo as boas obras? Isso é o que nós vamos ver neste vídeo. Para nós conhecermos Martinho Lutero, nós precisamos ler as suas obras. As obras escritas por ele, e não obras escritas por terceiros, principalmente por seus adversários. Então precisamos conhecer direto da fonte. Se quisermos criticar ou defender Lutero, precisamos conhecer as suas obras. E por isso que eu vou trazer a análise hoje do livro dele, da Liberdade do Cristão. Tá? Essa minha edição ela é bilíngue, ela é em alemão e português. Com a introdução, a obra tem 69 páginas, mas pulando a introdução e tirando a parte alemã, deixando só em português, dá umas 20, 22 páginas a obra. São letras pequenas, então dá para se ler num dia tranquilamente, se você tiver um dia de folga, se você tiver com a mente assim despreocupada, porque é um texto teológico, então não é assim tão fácil. É uma linguagem fácil, mas não é uma linguagem de romance. Muito bem. O Lutero ele dedica esse opúsculo a Jerônimo Milpifordit. Eu não sei se a pronúncia Milpifordit é essa mesma, porque eu não falo alemão, não sei alemão. Quem souber, me corrija aí nos comentários. Ele era o administrador de Zwickau. Então, Lutero dedica esse escrito. Esse escrito, ele ainda estava no seio da igreja romana, tá? Ele não era excomungado ainda. Foi escrito em 1520. Lutero vai ser excomungado em 1521. Então esse texto é de 1520, então ele estava ainda no seio da igreja romana. Diz que também dedicou esse escrito até ao Papa. Muito bem. Então, o Lutero ele vai trabalhar com duas teses aparentemente contraditórias. O cristão é um senhor e ele não precisa se submeter a ninguém. É a primeira tese. A segunda tese é: o cristão é um súdito e deve se submeter a todos. Ele vai trabalhar ao longo do livro as duas teses. Muito bem. O Lutero diz que o ser humano não consegue fazer boas obras. Ele é incapaz, ele não consegue cumprir os mandamentos da lei de Deus. E ele vai trabalhar com a tese que as boas obras não salvam ninguém. Ainda que as pessoas fizessem boas obras, elas seriam inúteis. Ainda que você fosse obras da cabeça aos pés, isso seria inútil. Porque as obras não salvam ninguém. É a tese de Lutero. Muito bem. Muito bem. Então, Lutero vai dizer que você precisa de crer. Porque Jesus Cristo ele foi enviado. E Jesus Cristo foi enviado para cumprir as obras das leis em nosso nome. Então você precisa crer. Segundo o ensinamento de São Paulo, o justo viverá da fé. E aí Lutero também traz o texto que Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus diz assim, que a obra de Deus é que creais naquele que enviou. No caso, nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Então Lutero vai dizer que as obras são inúteis e que nós precisamos acreditar, porque é a fé que nos torna justos. O justo viverá da fé. Então, a fé em Jesus Cristo nos justifica. Então, nossos pecados são assumidos por Jesus Cristo. Então, somos justificados. Então, acabou a nossa vida de pecado. Nós somos salvos pela fé.
É a fé em Jesus Cristo que nos salva, segundo Lutero, e não as obras. Então ele vai trabalhar esses textos, os textos evangélicos e os textos de São Paulo Apóstolo, ao longo do seu livro. Muito bem. Então Lutero, ele despreza as boas obras, ele nega as boas obras porque ele diz que é a fé que salva, é a fé que justifica. Então, o que ele diz das boas obras? A gente vai chegar lá, né? O que ele diz das boas obras. Então ele vai trabalhar a questão da fé, que a fé é necessária, tá? Se você não crê em Deus, se você não crê em Jesus Cristo, então você não vai ser salvo, você não vai ser redimido. O princípio é a fé. Lutero diz assim: quando você acredita em outra pessoa, quando você crê em outra pessoa, você está dizendo que aquela pessoa é uma pessoa honrada, justa, digna de apreço. Então, quando você confia em alguém, quando você crê em alguém, você está dizendo que ela é justa, que ela é verdadeira e que ela é boa. Então, quando você acredita em Jesus Cristo, você está dizendo que ele é fiel, justo e bom. Você está honrando a Deus. Quando você não crê, você desonra a Deus. Então, pelo fato de você acreditar em Deus, você está honrando, dizendo que Deus é santo, é justo, é leal, é verdadeiro. Então, a maior prova de impiedade é você não acreditar em Deus. E se você não acredita, você não pode ser justificado. A justificação vai vir pela fé. Ora, se você é justificado pela fé, então você não precisa das boas obras para se salvar. Porque o que vai te salvar é a fé, é a graça de Deus, mediante a sua fé. Essa é a tese de Lutero. Então a alma do ser humano, a alma do crente, ela salva pela fé. Então essa alma, ela entra num conúbio, ela entra num casamento com Cristo. E a alma recebe de Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ela recebe todos os bens, todas as graças, recebe tudo aquilo que é de Cristo, já que existe uma comunhão, um casamento entre a alma do crente e Jesus Cristo. Existe uma comunhão. Ela recebe tudo que é de Cristo e Cristo recebe de nós os nossos defeitos e os nossos pecados, que ele assume em si e ele traga o pecado, ele destrói o pecado recebendo as nossas imperfeições. Então nós somos salvos e adquirimos todos os méritos de Cristo nesse casamento entre a alma e Jesus Cristo. Então nós não precisamos das boas obras para salvar-nos. No entanto, Lutero disse que isso vale para a alma, mas nós somos seres humanos e nós temos um corpo, nós temos corpos, estamos no mundo. E aí ele vai citar textos de São Paulo dizendo que ele crucifica a sua carne, que ele macera a sua carne, que ele procura subjugar a carne para que a carne, o corpo, obedeça. Porque a nossa alma quer uma coisa e o nosso corpo quer partir para o mundo, para o pecado, para as coisas do homem velho. Então nós precisamos subjugar a carne. Mas não são essas obras, segundo Lutero, não são jejuns, peregrinações, o ato de rezar, o ato de alguém vestir vestes sacerdotais, estar no altar, que vai te salvar. Não são essas obras. Lutero diz que essas obras não servem para nada. O fato de um sacerdote ter vestes esplêndidas, de se vestir com casula, com estolas, não são jejuns, orações que vão salvar a pessoa. Não, essas obras não salvam ninguém. Mas ele vai trabalhar essa outra questão, que São Paulo diz que castiga o seu próprio corpo, que ele crucifica a sua carne e tudo mais. Para que obedeça a
os ditames da alma. O Lutero diz que, embora as obras não salvem, elas são necessárias. Por quê? Porque aí ele vai trabalhar a segunda tese. Então, o homem, na primeira tese, o homem ele é livre, ele é um senhor, então ele é livre porque a alma casou com Cristo, tem uma união com Cristo, então, mediante a fé, essa alma do crente recebe a graça e ela está justificada, ela está salva. Agora, é a segunda tese. O cristão é um súdito de todos. Então, como nós vivemos no mundo e nossas ações são visíveis, nós precisamos da obra. Mas vou entrar nisso daqui a pouco. Então, por que o Lutero ele disse que as obras não são necessárias? Que as obras não tornam os homens justos. Não são as obras que fazem de mim um homem justo. As obras não fazem de mim um homem justo. As obras não fazem de você um homem justo, uma mulher justa, um jovem justo, um idoso, uma idosa justo ou justa. Não. Porque, veja bem, ele pega o texto do Evangelho e diz assim: a árvore boa não dá maus frutos, nem a árvore má. A árvore boa não dá maus frutos e a árvore má não dá bons frutos. Então, o fruto da árvore boa, o fruto da árvore boa não é o fruto que torna a árvore boa. É a árvore boa que produz bons frutos. Não é o construtor, o pedreiro ou o carpinteiro que faz uma casa boa, quer dizer, ou melhor, não é a casa boa, não é uma boa construção, não é uma boa casa que faz o pedreiro bom. A casa boa não torna o pedreiro bom. O que torna o pedreiro bom é o fato de ele ser bom. E por ele ser bom é que ele faz casas boas. Esse é o raciocínio do Lutero. Ele vai ainda falar dos bispos. Quando um bispo consagra a igreja, não é a consagração da igreja que faz dele um bispo. Mas por ele ser bispo, ele pode consagrar uma igreja. Mas a obra de ele consagrar a igreja não faz dele um bispo. Como uma casa boa não faz o pedreiro bom, mas o pedreiro bom faz boas casas. Então, as obras não tornam ninguém justo. As obras não tornam pessoas justas. As obras apenas mostram aquilo que a pessoa é. Aquilo que a pessoa é. Tá? Então, se a pessoa é boa, ela vai fazer boas coisas. Tá? Então, eu fazer obras, não vai fazer de mim um homem justo. Então, Lutero ainda vai dizer que tem os hipócritas que vão fazer boas obras para aparentarem serem justos. Tá? Bom, então o Lutero ele vai dizer assim que lá no Jardim do Éden, Deus mandou que Adão e Eva cultivassem a terra. Não porque eles precisassem, porque eles eram perfeitos, santos, antes da queda original. Deus mandou cultivar o Jardim do Éden para que eles, em forma de agradecimento a Deus, não porque Deus precisasse de suas obras ou porque eles iriam se tornar perfeitos através da cultivação do Éden, mas para agradar a Deus. Então, Lutero diz o quê? Que nós fazemos boas obras de forma desinteressada. Eu não tenho interesse nenhum em me salvar, porque o que me salvou foi a fé mediante a graça. A graça de Jesus Cristo, porque eu tenho fé, me salvou. Então não são as obras. Então, quando eu pratico boas obras, o ato de rezar, o ato de fazer caridade, não são elas que vão me salvar. Eu faço isso de forma desinteressada. Então, as boas obras, segundo Lutero, elas são necessárias
para nós servirmos os nossos irmãos, para nós servirmos ao próximo. É para isso que as boas obras servem. E nesse sentido que vai trabalhar a segunda tese. Então, como nós somos seres físicos, como nós temos corpos, e as pessoas nos veem através de nossos corpos e das nossas ações, nós precisamos das boas obras, porque elas vão nos julgar a partir dos frutos da árvore que nós somos. Então, através de nossas ações, é que elas vão ver que nós somos justos ou injustos. Então, as boas obras são necessárias nesse ponto e que nós devemos ser súditos de todos, nesse segundo ponto, porque a nossa alma é livre, na primeira tese de Lutero, porque fomos justificados pela fé. Mas nós somos súditos, não por necessidade, mas pela liberdade que eu tenho de ser livre, de agir de forma desinteressada. Pelo fato de eu agir de forma desinteressada, eu quero ser súdito dos meus irmãos, como Cristo foi súdito, sendo Deus, ele se fez homem para nos salvar, para nos servir. Ele, sendo Senhor, se fez servo livremente de forma desinteressada, mas ele não precisava. Da mesma forma como nós somos justificados pela fé, nós não precisamos ser súditos de ninguém mais para imitar o Cristo, nós nos tornamos súditos para servir o nosso próximo, para servir o nosso semelhante. Essa é a tese do Lutero. Então, veja bem, ele ainda vai dizer assim, que a Virgem Maria, depois de ter dado a luz ao Cristo, 6 semanas depois, ela foi ao templo para ser purificada. E ele vai dizer, não é o padre Policarpo, é Lutero. Então vai dizer, ela não era nem tão impura assim. E ela não precisava ser purificada de nada. Mas ela foi para cumprir essa obra, para agradar a Deus e para se colocar ao lado da maioria. Ela foi cumprir essa obra, mas ela não precisava, porque a Virgem Maria tinha a fé que a justificava. Da mesma forma, Cristo Nosso Senhor, ele pagou o imposto. Ele não precisava pagar o imposto, mas, para não escandalizar os fracos da fé, para dar o exemplo, Cristo mandou São Pedro pescar um peixe, e do primeiro peixe que ele pescasse, abrir a boca da moeda e pagar o imposto pelo Cristo e por ele, São Pedro. Da mesma forma, Timóteo não precisava ser circuncidado, porque era obra da lei. Isso não ia torná-lo melhor nem pior, mas São Paulo fez isso para não escandalizar os judeus, porque eram fracos na fé e tudo mais, fez com que Timóteo fosse circuncidado. Então, não se precisa. Então, quando nós praticamos boas obras, é para servir o nosso semelhante, para que nossos próximos, nossos irmãos, possam progredir na fé. Essa é a ideia do livro. Então, as obras apenas são frutos da árvore. A árvore, ela é boa. Se ela é boa, vai produzir bons frutos. Então, não são os frutos que produzem a árvore, mas é a árvore que produz os frutos. Então, essa é a ideia contínua do Lutero. Então, assim, as boas obras, elas não salvam, mas elas são necessárias, porque nós devemos ser súditos livremente para servir a comunidade como Cristo nos serviu. Então, essa é a ideia do Lutero no seu livro, ou melhor, no seu opúsculo da liberdade do cristão. Então, sim, Lutero ele não negava as boas obras. O que ele negava é que as obras salvassem. O que nos salva é a fé. A fé nos dá a graça de Cristo e nós somos justificados. Agora, as obras são frutos dessa fé que eu tenho em Cristo. Então, se eu tenho fé em Cristo, eu vou produzir boas obras. Então, são as teses que Lutero trabalhou no seu opúsculo. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. E não caia mais nessa conversa fiada que os adversários de Lutero dizem que ele negava as boas obras. Tá? Fico por aqui. Gostou? Curta, comenta, compartilha se apareceu o hype, dê o hype nesse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a este vídeo e você também tem a oportunidade de apoiar o canal se tornando membro deste canal. Fico por aqui, que Deus abençoe a todos vocês. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Trindade consubstancial e indivisível. Amém.